Então, é uma alegria, viu? Quero dar boas-vindas também deixar meu abraço, né, bem apertado aí em cada um de vocês, né? Muitas estão longe, fora de São Paulo, né? Já identifiquei algumas aí. E a gente vê como que a palavra de Deus é grande, né? O alcance, né? É grande, transformador, né? Eu me sinto muito honrada, né, pelo convite feito pela coordenação do Ministério Design Divino da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e quero dar os parabéns pela organização e pelo trabalho tão dedicado, tá? Envolvendo muitas mulheres, envolvendo os maridos, né? Nossas famílias, nossos líderes e pastores. Então, é uma alegria imensa e um grande desafio espiritual nós estarmos iniciando mais um semestre, mais um ano de discipulado, design divino, viu? E aí nós vamos entrar no nosso assunto aqui. Muito obrigada, Carol, pela apresentação. Obrigada, Lu, Deus abençoe. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo? Sim, tá aparecendo pra gente. Maravilha. Então, ok. Vamos lá. Nosso assunto de hoje é sobre modéstia. É um assunto que vai dar pano para manga, eu falo, porque nós vamos falar de modéstia, né? A gente vai explicar por que que nós estamos falando sobre isso e nós vamos falar sobre assim, falar de modéstia é falar de um pacote. E nós não temos como falar só do vestir, nós vamos estar falando sobre o vestir, sobre a vestimenta, nós vamos estar falando também sobre modéstia no falar. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar o slide. Parece que deu uma travadinha. Deixa eu ver. Aí, e também no comportamento, né? Então vamos lá. Mesmo sem nós abrirmos a nossa boca para falarmos nada, sem pronunciarmos nenhuma palavra, né, nós vamos estar transmitindo ou comunicando algo. Né? Não sei se vocês conhecem um livro chamado O Corpo Fala, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. E os autores, eles fazem uma introdução que chama muito a atenção. Eles falam assim, olha, pela linguagem do corpo, você diz muitas coisas aos outros. E eles têm muitas coisas a dizer para você. Também o nosso corpo é, antes de tudo, um centro de informações para nós mesmos. É uma linguagem que não mente. A gente vê nessa figura, olha, tem um rapaz e uma moça bem próximos, a posição dela sentada, né? Então, o olhar, o franzir de testa, os ombros, a inclinação da cabeça, os braços, né? As mãos, as pernas, os pés. Olha o olhinho de quem está olhando esse casal aí, ó. Cada mover de músculo, né? Mexer nos cabelos, tudo está falando em nós. E associado aos gestos, que são muitas vezes naturais de cada um de nós, é que entram as roupas e o que nós vestimos. Então, nós vamos estar falando primeiramente do vestir, das vestimentas. Tá? E nós vemos que existem camisas de times, né, de filmes, de bandas de música, de desenhos animados, de cartoons, né? Então, com uma determinada roupa, a gente pode se incluir no grupo e vamos expressar, então, nossos gostos, nossas ideias e os nossos pensamentos, né? E o que nós vestimos, então, elas vão falar muito, né? E o que nós mostramos do nosso corpo também, eles vão falar sobre as intenções que estão nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e vão falar daquilo que se passa no coração. Então, na verdade, quando a gente toca essa palavra aí, coração, é que nós vamos estar falando, na verdade, o porquê de nós estudarmos esse assunto. Em Mateus 15, 19, nós vamos ler o seguinte:
Porque do coração procedem maus desígnios, que são os pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, que é na verdade imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, falar do coração humano é falar das suas intenções, é falar de suas ideologias e de suas crenças. O nosso proceder, o nosso agir está intimamente ligado ao que está dentro do nosso coração. A própria palavra de Deus diz que o que sai da boca vem do coração. E em Provérbios diz que porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então nós vamos ver que o que sai da boca, né, é exatamente o que está contido no nosso coração. Nós vamos estar expressando tudo o que estiver dentro dele. Então nós vamos ver, inicialmente, por que nós nos vestimos. Né? Por que da roupa? Vamos fazer um breve, né, voltar aqui um pouquinho. Né? Porque a gente vai começar a tratar aqui, com a vestimenta, nós vamos começar a tratar da definição do que é a moderação. E essa moderação, ela está no aspecto sexual. Se fosse por outro aspecto, né, sei lá, por elegância apenas, né, e tudo, mas na verdade existe todo um aspecto sexual. Nós não vamos conseguir esgotar, né, a riqueza desse aspecto, mas a gente pode formar uma ideia se nós iniciarmos então pelo princípio. Por que nós nos vestimos? No inverno, o motivo é em parte para a gente manter o calor do corpo, mas não é a única razão, não é mesmo? Porque quando está quente, faz muito calor, mesmo assim nós nos vestimos. Então, por que nós nos vestimos mesmo no calor? A Bíblia diz, deixa eu passar, ai que gostosa essa imagem do mar, né? A Bíblia diz que antes da queda, Adão e Eva ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, está lá em Gênesis 2:25. Depois que Adão pecou, a Bíblia diz, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, está lá em Gênesis 3:7. E depois ainda, olha, lá em Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, deixando de fora agora um pouquinho todas as outras considerações que são valiosíssimas, né? É evidente que o propósito das roupas não era cobrir, né? Era de cobrir aquele casal, embora eles estivessem ali sozinhos naquele momento. Porque o senso do pecado trouxe ao casal o sentimento de que a vida não poderia continuar agora como era antes. Né? E que o pecado cometido impôs uma necessidade de cobrir essa nudez. E a gente vê, na verdade, olha, só abrindo um parênteses aqui, ó, como que o naturalismo, o nudismo, né, existem praias de nudismo pelo mundo afora, pelo Brasil e no mundo, elas são negações da queda do homem. Né? Assim como as pessoas que participam desses movimentos também estão negando a Deus. Guardem isso. O principal propósito do vestir-se, então, é cobrir a nudez. E nós vamos deixar claro 2 pontos aqui, antes da gente resumir o que nós podemos aprender com esse princípio bíblico a respeito da finalidade básica de se vestir. Primeiro, que a beleza feminina, ela foi dada por Deus. E isso é para ser reconhecido. Eu estou falando o tempo todo de mulheres, feminino, porque nós estamos num grupo de mulheres aqui. E a gente pode reconhecer sem nenhuma vergonha a beleza. A própria escritura, ela reconhece a beleza de Sara, a beleza de Raquel, de Abigail, das filhas de Jó. Então, sem dúvida, elas se vestiam com moderação, mas apesar de serem moderadas no vestir, elas foram contadas e foram reconhecidas como mulheres bonitas.
Então, a beleza, né, da mulher, ela pode se tornar um motivo de orgulho, né? Ela pode se tornar um alvo, né, para si, de chamar atenção para si. Mas foi Deus quem deu essa beleza. Então não é pecado reconhecer a beleza feminina, porque a própria palavra do Senhor faz isso. E segundo ponto é que a Bíblia não condena roupas bonitas e não exige um caráter monótono na forma de se vestir. Não devemos pensar dessa forma. E eu queria colocar para vocês aqui o que a Bíblia fala, né, sobre a nudez. O que é a nudez na Bíblia? São muitos versículos, né? Eu acho que vai estar gravado aí, depois vocês podem procurar. Mas a nudez na Bíblia, ela significa maldição, porque a contemplação da nudez resulta em maldição, né, por Deus. Segundo, não é da vontade de Deus que a nudez dos seus servos ela seja exposta, porque a nudez provoca sensualidade. Terceiro, grande maldade é mostrar a nudez aos parentes e a alguém que não seja o companheiro de casamento. Lá em Levítico tem uma lista extensa, falando de todas as formas de parentesco. Nem para sogra, nem para sogro, nem para cunhado, nem para ninguém, né? Em quarto lugar, descobrir a nudez na Bíblia é sinônimo de fazer sexo, pois a contemplação da nudez é o primeiro passo para o ato sexual. Foi assim com Batseba e Davi, a gente vê lá no texto bíblico, e a nudez fora do casamento, ela desvaloriza, ela leva ao desprezo dos homens e ao castigo divino. Deixa eu Si, passar. Oi. o seu microfone está com um pouquinho de chiado. Eu não sei se está com o ar-condicionado É. ligado perto. Ah, você está de fone, Ah, né? tô com fonezinho. Tá me ouvindo melhor agora? Não sei Tá o que que melhor pode agora? ser o chiado. Não sei se é do computador. É, ele liga um cooler Ah, é do e próprio aí fica computador. esse barulhinho, Tá bom, viu? mas Ele para quem está carrega sem bastante. fone, tá tranquilo. É, meninas, vocês estão conseguindo me ouvir melhor agora que eu coloquei aqui o microfone? Pode continuar, porque é só para quem está de fone e não está muito alto, não. É que eu achei que era alguma coisa externa, mas não tem problema. Ok, ok. E nós vamos então contar aqui, tentar contar 5 mentiras satânicas quanto à nudez, né? Então a primeira delas é que nudez é algo natural, porque o homem já nasce nu. E a gente viu lá o que o naturalismo ele prega, né? Ele prega a negação do pecado e nega a existência de Deus. Então, a nudez não é natural para nós hoje. Já foi para Adão e Eva, mas para nós não é mais, né? E segunda mentira que a gente tem ouvido muito, que nu é arte. A gente visita museus de arte contemporânea no Brasil e no mundo, a gente vê coisas vergonhosas penduradas na parede dizendo que aquilo é arte, né? Mostrando inclusive peças de teatro onde as pessoas ficam nuas no palco, né? Onde se tocam, né? Tem relação e é uma coisa assim realmente vergonhosa. Então, a verdadeira arte é sinônimo de belo e bom. A nudez é pornográfica, é imoral e que, embora mostre a beleza do corpo jovem, ela desrespeita e violenta. Então, o nu não é verdadeira arte, pois não é nem bom e nem moral. Até a terceira mentira é que o que importa é o coração, né? O que importa é o coração. Alguns modernistas, eles têm divulgado esse ensino diabólico. É como se Deus não estivesse interessado nessa área na vida do crente e que ele pudesse se vestir como bem quisesse, né? Deus só vai até na porta do guarda-roupa. Depois, né, ele não entra ali, eu faço minhas escolhas e ponto. Então, essa é a terceira mentira. A quarta mentira que a gente vê aí é que
Muitos falam que a preocupação com o vestuário é legalismo. Na verdade, são pessoas que transformam a liberdade em Cristo em liberdade carnal. Gálatas 5:13 fala muito sobre isso. E a última, que eu achei muito interessante, porque eu pensava assim até pouco tempo atrás, é que eu não sou responsável pelo que o outro pensa ou faz. Na verdade, olha, tem uma palavrinha que a gente conhece pouco o significado dela, que chama-se defraudar. A palavra defraudar vem do grego e quer dizer explorar, enganar, oferecer algo que você não poderá cumprir. Então, esse assunto, inclusive, ele nunca deve ser usado como uma desculpa para o pecado de quem está olhando, né? Ou, por exemplo, um homem olhando com os olhos impuros para uma mulher. Mas, se um homem cobiça uma mulher que não é sua esposa, ele está desobedecendo, inclusive, o 7º mandamento, que é não adulterarás. Então, a verdade é que toda cobiça masculina sobre uma mulher é pecado. E é um pecado dele, que ele comete. Mas quando uma mulher provoca esse homem, ou homens, através da sua forma de vestir, do seu comportamento, ela também está pecando. Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, meninas. Vocês têm roupas para ir à igreja e roupas para ir em outros lugares? Quando você pega aquela blusa, você fala, ah, não, essa daqui não dá para ir para a igreja. Ah, essa saia não dá para ir para a igreja. Esse vestido não. Não estou falando de roupas também de formaturas, festas, que também a gente tem que ter cuidado com elas. Mas se você respondeu sim para essa pergunta, você tem roupas diferenciadas para ir para a igreja, roupas para não ir para a igreja, para sair para outros lugares. Por quê? Então, nós vamos entrar nesses em dois versículos, os dois primeiros lá na carta de Paulo a Timóteo, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, que vai dizer assim, da mesma forma está na versão, essa aqui é a versão Nova Almeida atualizada, e diz assim, da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Então, Paulo estava falando para uma igreja na época sobre o comportamento de cada gênero. Ele falou primeiro, ele alertou aos homens sobre a ira, e para as mulheres, ele alertou para a moda, ele alertou para também o comportamento junto com essa moda. Então, a segunda parte do verso discorre sobre o atrevimento, o comportamento, com o desejo de chamar a atenção, porque ele estava falando sobre como elas deveriam se comportar num culto público, onde a atenção e o foco devem estar em Deus, e assim uma mulher não deveria se vestir de maneira que fizesse com que todos olhassem para ela. E ainda, então, na segunda parte, né, ele está falando sobre ostentação, né? E a primeira inclui com certeza a questão do pudor, né, a questão da modéstia. Também na carta de Pedro, na 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, ele diz que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças, cabelos, aqui ó, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Né? Então observem que nem Paulo, nem Pedro, eles não estão proibindo o uso de joias, nem o uso de tranças ou roupas de um modo específico, mas o princípio é que as mulheres crentes não devem se vestir de modo ostentoso e sedutor, como era comum na alta classe da sociedade romana. Então, eles estavam advertindo que as mulheres crentes não deveriam ter uma preocupação excessiva
com a aparência pessoal ao excessivo materialismo nesses assuntos. A gente lembra lá de Mateus 6:25, que fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, um outro ponto que a gente deve também analisar e não que os homens, né, do sexo masculino, tá, não tenham necessidade ou não precisam de cuidados nessa área. Precisam e devem. Mas a Bíblia aponta para nós, mulheres, particularmente sobre esse assunto. Então, na verdade, esse assunto é para todos nós, homens e mulheres, que precisamos ter conhecimento desse ensino bíblico e não apenas individualmente. As mulheres cristãs, os pais, eles precisam ficar bem alertas sobre isso. Afinal, são as mães e os pais que vão instruir as suas famílias, né, as suas filhas, os seus filhos, a terem uma visão biblicamente correta sobre a moderação cristã no vestir-se. E eu gostaria de fazer uma pausa, um parênteses, na verdade, para a gente falar um pouquinho sobre moda. Eu fui buscar esse tema, é muito interessante, porque conceito de moda, né, é algo assim que a gente não para pensar. Né? Na verdade, moda vem do francês e é um uso ou um costume, né, um hábito que está em voga numa determinada região durante um certo período. Então, moda primavera-verão, outono-inverno, né? Trata-se o quê? De uma tendência adotada por uma grande parte da sociedade, geralmente associada aqui ao vestiário. Vestiário, sapato, tudo está tudo envolvido, né? E eles definiram, como está aí nesse site, conceito.b, que moda é um mecanismo que regula as escolhas e as preferências das pessoas, já que, devido a uma espécie de pressão social, olha só, indica-lhes aquilo que devem consumir, utilizar, usar ou fazer. A moda torna-se um hábito repetitivo que identifica um sujeito ou um grupo de indivíduos. Então, lembra do que Paulo e Pedro estavam exortando, sobretudo sobre o comportamento, quando eles fizeram um contraponto com o comportamento dos não cristãos? Então, vamos pontuar rapidamente aqui o assunto moda. Muitas vezes nós olhamos, meninas, para as coisas desse mundo e não conseguimos enxergar o que há de real. Afinal, tem tanta atratividade, tudo tem um ar de normalidade, de banalização, que não cai no nosso radar. A gente vai só incorporando ao nosso dia a dia. Então, olha, a moda moderna, ela tem uma obsessão, primeiro ponto, pela sensualidade, pelo erotismo e pelo imoral. Ela exige que se empurre continuamente o limite do que é aceitável, ou seja, é tirada a fronteira entre o moral e o imoral. A sua metodologia consiste em se aproveitar desonestamente do imaginário humano através de uma linguagem sugestiva que desperta fantasias e desejos eróticos. Ela também se aproveita desonestamente, né, da fraqueza masculina em relação às roupas indecentes das mulheres, fazendo com que muitos homens tropecem e alguns que têm poucos princípios de conduta se degeneram numa vida depravada. Então, ela também vai tirar a diferença visual entre uma mulher honesta e decente e de uma mulher meretriz e imoral. Ela vai se aproveitar desonestamente da vaidade feminina, em querer ser elogiada e notada, nem que seja pela nudez de suas vestes. Assim vai transformar a mulher num objeto sexual, vulgar, sem valor e descartável. A moda mundana, ela está intimamente relacionada
intimamente relacionada ao caos social, sendo promotora do adultério, do incesto, do estupro, da pornografia e da prostituição. Por mais que a gente pense que não, né? Não, o mal está nos olhos de quem vê. Né? Mas se a pessoa está vestida de uma forma que está provocando, né? Tem pessoas loucas por aí, soltas nesse mundo, que a gente não sabe o que está passando na cabeça dela. A gente controla a gente, mas não controla o outro. Por isso que a gente tem que se controlar. E ainda, ela tende a confundir e a encobrir as diferenças saudáveis entre homem e mulher. A gente vê, inclusive, indivíduos hoje em dia andando por aí que você não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um rapaz, uma moça, você não consegue distinguir. Né? Aquela moda andrógena. E a moda mundana, ela coloca lucro acima da ética, né? Acima da virtude, acima da decência, vale tudo. E, por fim, a moda mundana, ela vem para desprezar, né? Para desprezar o ser humano, né? Vai exaltar o homem e desprezar o ser humano que Deus, né, fez. E também vai desprezar a Deus e suas leis. Inclusive faz o crente escandalizar o descrente, né, roubando o respeito, a dignidade e até o direito de evangelizar, muitas vezes. Então, até aqui vocês estão conseguindo visualizar um cenário do que seja modéstia e o que é imodéstia. Né? Nós vivemos num mundo terrivelmente, né, sexualizado. Então, espero que até aqui tudo bem, tudo ok. Vamos colocando suas perguntas aí. E nós não estamos falando apenas de aparências, né? Como seguir regras de boas condutas, né? Um bom comportamento, como Paulo nos fala, né? Mas, na verdade, nós podemos ver que existe uma história que é contada lá em Provérbios 7,15. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou ler, porque ela é um pouquinho, né? São 15 versículos. Então ele fala assim, uma orientação. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras, porque da janela da minha casa, olhando pela grade, aí vai começar a historinha, né? Vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha, deixa eu baixar aqui. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela, em crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro. Passei demais aqui. Eis que a mulher saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Esses grifos fui eu que coloquei. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso eu saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Então, além das roupas sensuais de prostituta que a Bíblia está citando, o que mais que nos chama ao coração, nesse versículo 10, é que ela tinha astúcia no coração, ou seja, ela tinha intenções secretas, onde o único objetivo dela era de se entregar às suas paixões lascivas, sexuais. Então, o texto diz também que ela
é espalhafatosa e inquieta, né? Ela é desregrada e com propósitos e sentimentos provenientes de uma imaginação impura. Então, no final das contas, o que nós podemos perceber é que as suas roupas seguramente revelam o que há no seu coração, que as suas roupas fazem parte de um figurino elaborado, um figurino perfeito de Vestida para Matar, que eu lembrei desse filme, que é um clássico. E se a gente for estudar mais a fundo tudo o que, né, tudo que a gente vê aí desse, né, rapaz sem juízo, né, atrás dessa mulher, é que seria algo despretensioso, sem compromisso, e que através de um cenário erótico e luxuoso ele teria uma noite de amor, de sexo inesquecível. Então, nós vivemos nesse mundo, né, sexualizado e pornográfico. O pastor Tim Chester, no seu livro Com Toda Pureza, que é um livro maravilhoso que fala sobre pornografia e pessoas que têm vício, né, na pornografia, muito maravilhoso mesmo, recomendo para vocês. Ele diz que pornografia é qualquer coisa a que recorremos com fins de excitação, satisfação ou fuga sexual. Mas também pode ser despir outras pessoas com os olhos ou fantasiar sobre sexo com alguém que não é o seu cônjuge. Então, nós sabemos, meninas, que é bem conhecido, né, dentro até da psicologia, que os homens eles são estimulados pela visão. Adão mesmo, quando olhou para Eva, ele rompeu numa poesia, né? Ele ficou doido. E nós, mulheres, somos estimuladas pela palavra. A Eva gostou do que ela ouviu, lá em Gênesis. Então, eu quero crer que, por ignorância, infelizmente, ou então por uma vida espiritual rasa, ou por uma teologia fraca, né, existem muitas mulheres cristãs que não têm a menor ideia do efeito que elas produzem nos homens com o seu modo de vestir. Então, a forma, né, como nós nos apresentamos pode ser causa da luta nos pensamentos de outra pessoa. Né? Em Gálatas 5,19 nós lemos: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, que é a prostituição, impureza, libertinagem, que é a lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então eu peguei lá no dicionário e na Bíblia de estudo o que significa a prostituição na Bíblia, né? E o que significa, né, em outros dicionários. Significa impureza sexual, que está relacionado à fornicação, que é sexo antes do casamento, né, ao adultério, que é para os que são casados, né, que têm relação sexual fora do seu casamento, e a sensualidade. O que é a lascívia? Lascívia é desejar, é ansiar pelo que é proibido, desejar alguém que não lhe pertence. E aí eu fui olhar a orgia. Orgia, na antiguidade, era um ritual festivo em honra ao deus Dionísio, lá entre os gregos, ou então, entre os romanos, era um ritual abaco. Daí vem a palavra bacanal, então, que é um ritual que prioriza o excesso de euforia, de bebidas alcoólicas, falta de regras, em que há libertinagem, onde há relação sexual com várias pessoas. E também dá a ideia, né, de confusão, de ausência de ordem e falta de orientação. Então, quer nós, conscientes ou inconscientemente, nós sabemos que nosso coração é recheado de vaidade, não é mesmo? De vaidade e de ídolos, que nesse caso pode ser nós mesmos. O ídolo somos nós, né? Então, o querer se exibir, né, o querer se promover,
mover, se glorificar. Nosso coração vai estar gritando através de roupas, gestos, atitudes: ei, olhe para mim. Então, esse estilo de roupas poderá também demonstrar orgulho, amor ao dinheiro, né, além do sexo mesmo. Então, por que que nós devemos ser modestas? Por que que nós devemos, né, pensar, né, em modéstia cristã? Eu coloquei esse versículo que ele é impressionante com relação, ele fala tudo. Se a gente pudesse, a gente lia esse versículo agora e encerraria a nossa, né, o que nós estamos falando, o assunto. Mas, inclusive, o pastor Ival, no culto das 19 horas, ele falou sobre santificação. Eu falei, que bom, já deu uma introdução maravilhosa aqui, já falou muito, né, sobre, depois vocês peguem lá no YouTube. Então, o versículo está lá, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses 3-8. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, e cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Lembra que eu falei que defraudar é apresentar algo que você, oferecer algo que você não vai poder cumprir? Porque contra essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, e que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então, a santidade é a marca inevitável do discípulo de Jesus Cristo. Uma vida profana é uma desculpa para que as pessoas que olham para nós zombem da fé, né, cristã, e eles vão criando cada vez mais preconceitos errados contra o Evangelho. E aí a gente vai difamando o Evangelho. Né? Uma vida santa é um sinal da veracidade, da verdade da palavra de Deus e do poder da sua graça para trazer vida onde a morte e o pecado reinaram anteriormente. Que grande responsabilidade nós, discípulos de Jesus, de sermos santos, porque Deus é santo, como está lá em 1 Pedro 1,16. Então, gente, a moda que desnuda a pessoa, ela não é natural, ela não é moral e nem é boa. Ela é fruto da mente humana, que é terrena, caída e demoníaca, como está lá em Tiago 3, 13-15. Então, nós podemos dizer que se uma roupa falha em não realizar a sua função básica de cobrir, então essa forma de vestir, ainda que esteja na moda, ela deve ser rejeitada. Deixa eu passar aqui. Então nós falamos sobre a modéstia no vestir, agora vamos falar um pouquinho sobre a modéstia no falar. É um pacote. Então, em Efésios 5, de 3-20, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar instruções gerais sobre os cristãos, como eles devem conduzir sua vida, buscando santidade. E nos versículos 3 até o 5, né, desse capítulo 5, ele se concentra e menciona os pecados dos quais se deve fugir e que estão ligados a dois grupos. Pecados do sexo e os pecados da língua, né, que a gente vai falar agora, modéstia no falar. Então, a conversação tola, palavras vãs, obscenas, piadas imorais, mexericos, tudo isso está incluído aí. Então, olha, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém, pelo contrário, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Então, nós podemos dizer que uma roupa, ela fala por si só. Ou então, ela vem acompanhada por um linguajar e por um comportamento que dá maior ênfase. Né? Então, não que as pessoas elegantes e bem vestidas, elas sejam puras e castas. Mas, via de regra, a moda traduz algum ou todo um comportamento da pessoa. Em Tiago 3, no versículo 2, Tiago fala assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. A fala está relacionada com o nosso corpo. As palavras de uma pessoa refletem seu caráter e são, então, um elemento-chave em todo o seu ser. A língua tem um controle sobre tudo que uma pessoa é e faz. É só pensar e lembrar de um leme de navio ou de uma embarcação. É tão pequeno o leme, mas é ele que dá a direção dessa embarcação, é ele que orienta essa embarcação para onde o capitão, o timoneiro, está querendo conduzir essa embarcação. Então, o que Paulo quer dizer é que se nós conseguirmos controlar nossa língua, também nós conseguiremos dominar nossos impulsos. Paulo não, Tiago. Nós também vamos conseguir dominar nossos impulsos, né, a nossa natureza, e nós vamos canalizar então a nossa vida para um fim proveitoso para nós mesmos e para os outros que estão ao nosso redor. Então nós falamos sobre a modéstia no vestir, modéstia, acabamos de comentar agora. Nós vamos falar agora do comportamento, que vai abarcar muito mais coisa. Tá? Vamos lá. Modéstia no comportamento. E aí eu usei aqui, gente, para ilustrar, nós pegamos Romanos 13, que fala assim, ó, pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E aí, se a gente pular aqui rapidinho para o versículo 13, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, olha a palavra de novo, e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Então, nós vamos lembrar daquela pergunta que eu tinha deixado lá no início. Você tem roupa para ir à igreja e roupa para ir para outros lugares? Eu sei que os tempos são outros, totalmente outros, né? O que o mundo diz para a gente mostrar o que é bonito, né? A gente vai numa loja e aí tem aquela música de balada, você fica todo animado, você vai se empolgando, vai botando aquelas roupas, né? Você vai se imaginando naquele manequim ali, naquele modelo, naquele look, e aí você vai se empolgando e tal. E aí, né? Então, a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se um desejo lascivo, né, que é o de desejar, de ansiar pelo que é proibido, ou então alguém que não lhe pertence, é uma violação do 7º mandamento, vestir-se intencionalmente de maneira que provoque ou estimule esse pecado também é pecaminoso. Tá dando para digerir? Pesado, né? Pesado. Então, mas assim, ó, a responsabilidade da mulher, ela é limitada. A gente não pode exigir de uma mulher que ela evite toda a cobiça masculina, né? Mas ela deve se assegurar que não é ela que está provocando. Então, os homens, meninas, eles vão cobiçar sexualmente as mulheres, né? Não importando como elas estejam vestidas, né? Mesmo que elas se vistam de saco, de pano de saco, da cabeça aos pés.
os homens ainda vão ser capazes de adulterar seus corações. A gente vê isso, por exemplo, no islamismo, onde as mulheres vestem aquela vestimenta preta, burca, né? Eles acham que com aquilo ali eles estão resolvendo o problema do pecado. Mas, e também que a religião deles, ela vai poder mudar o coração com esse tipo de vestimento. Mas Martinho Lutero, ele confessou o seguinte, que antes da sua conversão, ele disse que quebrou o 7º mandamento mais vezes quando estava na cela do monastério do que quando fora dela. As freiras todas vestidas, né, tampadas da cabeça aos pés, imagine como não era naquela época, e ele ficava, acho que, né, imaginando a freira ali por baixo. Então, olha, o pecado, ela pode operar no coração e na mente sem qualquer estímulo visual também. Tá? Mas o que a gente sabe é que a grande maioria dos homens, eu estou falando para as mulheres, que a grande maioria dos homens luta contra um pecado na esfera sexual. E o vestuário imodesto, e essa moda sexualizada das mulheres torna isso ainda mais difícil para eles. Imagina uma pessoa que é viciada em álcool, se todo lugar que ela fosse tivesse um copo de cerveja, um drink alcoólico esperando por ele, como seria difícil. Então, olha, provavelmente 95% dos homens, eles admitiriam que isso é uma verdade. A não ser que eles mintam, tá? Mas é uma verdade. E a luta contra o pecado nesse mundo é certamente, ela não vai se acabar tão cedo, só quando a gente, né, for promovido lá para a glória. E também não termina quando a gente entra na igreja. A igreja de Deus, ela deveria ser um lugar onde os homens cristãos que tentam lutar, que ainda que tenham que lutar contra um pecado, né, e continuam sendo pecadores, não deixam de ser pecadores, porque eles entraram na igreja, né, mas que eles não fossem provocados ao pecado pelas próprias irmãs em Cristo. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Vou fazer uma outra perguntinha para vocês aqui. Principalmente para aquelas que estão solteiras ou sem namorado. Tá? Vou fazer essa perguntinha aqui. Opa, deixa eu tocar aqui para passar. Como conseguir um marido sem se mostrar fisicamente? Ah, Simone, eu tenho que vender meu peixe, eu tenho que mostrar meu ponto forte, né? Então, como que a gente vai conseguir um marido sem mostrar o físico para eles? Sem test drive, nada dessas coisas. Esqueçam isso. Primeira coisa, meninas. Primeiro, vestir-se com modéstia não é colocar roupas feias, tristes, cafonas. Não é. Tá? Moderação e bom gosto, elas sempre serão e mostrarão o melhor aspecto de uma mulher. A gente vê aqueles desfiles de moda muito elegantes, que as moças são magras para serem cabides. A roupa cai, não fica marcando. Claro que tem linhas e linhas de moda, mas quando você usa uma roupa que não te marca, né, que você está elegantemente vestida, né, você está mostrando algo que é belo. E a gente vai chegar lá. Segundo, a atenção masculina que essa mulher atrair, ainda estamos respondendo a pergunta, hein? A atenção masculina que essa mulher atrair para si por vestir-se de moda indecente não vale nenhum centavo, gente. Qualquer marido obtido por esses meios, provavelmente ele vai continuar nesse caminho. Um homem que é lascivo, antes de se casar, provavelmente continuará lascivo depois. Provavelmente. O casamento ajuda os homens a buscarem a santidade, mas o casamento não cura os homens que não são santos. Eu gostei muito dessa frase. Terceiro ponto, respondendo essa pergunta.
A atração sexual vai ter sua importância dentro do casamento. E um homem que é de Deus, ele vai manter essa atração na justa medida. Ele não vai sentir necessidade de vê-la vestida de forma indecente, para decidir se ela seria uma boa esposa, né, em todos os sentidos, incluindo o aspecto físico. Né, aquela prova, né, prova para mim, né, tá falando disso também. Você não precisa provar, né? O quarto aspecto da resposta é que o vestir imodesto vai desencorajar os homens de Deus, que podem estar pensando e considerando essa mulher. Ele ponderará, ele vai pensar se ela é alguém séria que vai seguir a Cristo, ou se ela vai se vestir assim depois de casada. Então, concluindo a pergunta, né, a resposta é: não há vantagem alguma para uma mulher cristã vestir-se imodestamente. Nenhuma. Então vamos lá, na prática, meninas, quero falar umas coisas para vocês aqui entre nós. Se tiver algum homem, tira da sala, tampa os ouvidos. Na prática, depois de tudo isso que nós falamos aqui, nós não vamos andar como freiras, tá? Mas nós temos que, por exemplo, ter cuidados com a transparência de roupa. Alça de sutiã, por favor, meninas, alça de sutiã. Sutiã é uma peça íntima, tá? Só porque mudou de nome e agora fala top, não deixa de ser roupa íntima. Ela deve ficar escondida, viu? Roupas justas, tá? Você pode estar coberta da cabeça aos pés, mas pode estar igual aquela mulher gato, né? De preto, de cima até embaixo, mas tudo colado, tá? No vácuo, né? E aí todo mundo vai ver sua silhueta, né? Todo mundo vai delinear seu corpo. Cuidado com as roupas curtas, com os decotes, né? Mesmo de pé, sentado, em movimento, né? Quando você vai comprar uma roupa, dá uma baixadinha assim, ó, para ver se aqui vai cair, né? Se você tem uma peça que você gosta muito, dá um pontinho, fecha aquilo ali, né? Para não mostrar o início daquele Vzinho aqui, ó. Né? Fazer uma revisão no guarda-roupa. Você sentou a calça, mostrou aqui atrás, ó, o iniciozinho, que vocês sabem que eu estou falando do cofrinho, né? Que calça é essa? Né? Calça justa demais, apertada. Então, não tem como a gente, né? E a gente, olha, nós sabemos quais são os nossos pontos fortes, é ou não é? Eu sei que eu tenho um colo bonito, um seio bonito, um bumbum bonito, mas então a gente tem que se conhecer, se olhar no espelho, né? E, e falar assim, olha, isso aqui não tá agradando, né, ao Senhor, principalmente. Então, olha, tenta disfarçar tudo que é seu forte, né? Você não precisa se mostrar, você não precisa se exibir, tá? Sem falar de que seios e bumbum devem estar sempre cobertos, é a regra, né? Para o falar. Então, agora, voltando para o falar. Não é tudo o que se fala em voz alta perto de todo mundo, principalmente perto dos rapazes e dos homens, não é? Tem algum homem aí na sala? Tem, Carol? Não, né? Amém. Então pronto. Ó, vou falar uma coisa. Mulher que fica assim, ai, tô com uma cólica, a menstruação tá descendo tanto. Não vê que tem um rapaz perto, um homem, um marido, né, de alguém. É biológico, é natural, mas ninguém precisa ficar sabendo. Ou então assim, ah, esse sutiã tá me matando. Ah, essa calcinha não sei o quê. Gente, tem coisas que a gente não verbaliza, né? Não verbalizamos essas coisas perto de pessoas de outro sexo, a não ser que seja o nosso marido, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, tá? É bem natural entre nós, a mulherada vai pro banheiro junta, já viu? Levanta da mesa do restaurante, uma fala assim, eu vou no banheiro, aí eu também vou, a mulherada toda vai pro banheiro, né? Aí chega lá no banheiro, fica, aí mostra o sutiã, mostra a roupa que comprou e tal, nós somos assim, mas nós temos que ter cuidado com os comentários, porque eles podem ser provocativos.
Então vamos lá. Será que agora a gente pode dizer, estamos finalizando aqui, será que a gente pode dizer então o que é modéstia cristã? Será que modéstia é só para mulheres? Será que é uma forma de se vestir? É você quem dita as regras, né? Ou então modéstia é significado de ser brega, se ficar feia, né? Sem, né? Um visual, uma beleza. Vestir-se moderadamente implica cobrir adequadamente as partes do corpo que possam despertar impulsos sexuais no outro. E também implica a modéstia no falar e no comportar-se. Então, Deus nos convida a nos vestirmos, falarmos e nos portarmos modesta e decentemente. Não só para prevenir o pecado, também para preservar a nossa intimidade. Então, nós vamos agora para as aplicações. E o vestuário, por exemplo, ele não faz o cristão, mas ele revela a sua identidade. Está lá em 1 Samuel 16, 7. Depois vocês dão uma conferida. Se a roupa pode mostrar quem nós somos, nós devemos mostrar ao mundo que nós somos de Cristo. Segundo, o vestuário, ela expressa o que somos para nós mesmos, para nossa família, para nossa igreja e para o mundo. E ela gera um brilho, né, e pode ser para esse mundo um brilho transformador, algo que, junto com o nosso testemunho, venha a mostrar como Deus é glorificado em nossa vida, né? E ela fala muito sobre quem somos e sobre o Deus que nós servimos, a quem nós servimos. Terceiro ponto é que o casamento é o único estado onde é permitida a sensualidade. Quarto ponto, quarta aplicação, a graça e a beleza exteriores, elas podem ser enganadoras, porque elas não duram. A beleza externa é uma beleza temporal e é uma beleza que está aí para agradar os homens. Mas a beleza interna, ela é uma beleza eterna e ela agrada a Deus. Outra aplicação, ainda dentro da beleza, a aparência de uma mulher cristã, ela é o complemento do seu interior. A beleza é mais do que um rosto atraente ou um andar na última moda. O rosto da mulher é, em geral, o espelho do seu coração. O rosto do ser humano, de uma pessoa, é o espelho do seu coração. A modéstia mostrará uma beleza verdadeira. Depois, nós devemos imitar a Cristo, que está claro nas Escrituras. Está claro nas Escrituras. A mulher tem a ver com ser cristão. Os cristãos são de Cristo, são seguidores de Cristo. Então, a modéstia tem a ver com ser cristão. Nós devemos nos abster das imoralidades, da imoralidade, porque nosso corpo, ele foi criado por Deus, é unido a Cristo e é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então a modéstia, ela vem de dentro para fora. Ela é uma obra do Espírito Santo, né? Como diz lá em 1 Coríntios 6,11. Tudo que é verdade, né? E Filipenses 4,8, que é muito isso. Né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, tudo. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, então nisso pensai. E aí o que tem no seu coração vai ser exteriorizado. E nós somos, penúltimo ponto, nós somos a nova sociedade de Deus. E nós devemos adotar novos padrões, né? Despojando da velha vida e nos revestindo da nova vida usando o quê? Roupas novas. E em oitavo, os cristãos eles devem ser cuidadosos em guardar a sua integridade
e a reputação pública, porque pecados públicos desonram a Deus, né? E que os escolheu para serem santos, como temos lá em Romanos 8, 29. Então, meninas, será que a nossa roupa é impura, é imprópria? Será que a nossa fala é impura, é imprópria, é sensual? Nós falamos palavrões? Será que os nossos atos e atitudes são impuros, são impróprios e são sensuais? Então, lembrando sempre desse versículo, que tudo procede do nosso coração, o que a gente vai guardar? De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, nós que amamos o Senhor, nós vamos odiar o mal e abandonar o que é errado. Nós vamos nos apegar ao padrão bíblico e nós vamos mudar as nossas referências. Ah, eu sigo fulaninha de tal no Instagram. Não segue mais. Busque outro padrão para a sua vida. Tá? E eu quero deixar aqui com vocês, para finalizar, e vamos desafiar todas vocês, as que não fizeram ainda o design, quem já fez sabe que diferença faz na nossa vida. Desafiar a estar conosco, então, nessa caminhada agora, 2022, né? E vamos nos tornando mulheres maduras e espiritualmente, né? Espiritualmente e cheias de fé, para exalarmos o bom perfume de Cristo. Agradeço a atenção de vocês e queria pedir, então, a Carol aí para tomar agora a palavra. Deus abençoe cada um de vocês. Sim, muito obrigada pela sua palestra para a gente hoje, né? Eu até estava conversando aqui, né? A gente coletando as perguntas, eu falei, todas as perguntas que eu tinha, você respondeu. Que tinha feito algumas perguntinhas também, e você foi falando durante o estudo, né? Bênção de Deus. A gente teve algumas perguntas aqui no chat para você. A primeira pergunta quem fez foi a Regiélida. O tema dela está mais voltado, né, para o tema de amanhã, mas eu vou fazer, e se você quiser comentar alguma coisa, você pode comentar, tá bom? Ela disse assim, olha, eu concordo com a deturpação que houve da moda para sexualizar a mulher como objeto. Os homens feminilizados e os jovens se vestindo como sem gênero. Mas o que você acha da sensualidade entre quatro paredes com o marido? Pode, fechou o microfone, se precisar. Pronto. Agora foi. Ok? Deu para ouvir? Agora sim. Então, meninas, essa pergunta, ela já foi respondida, inclusive, num encontro de casais pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e ele fala que nós devemos amar o nosso cônjuge e ter respeito por ele, e que determinadas coisas, se aquilo ali não condena você, se tem uma concordância, né, entre o casal, né, não deveria ser considerado, vamos dizer assim, um pecado. Né? E a gente está falando de bastante intimidade mesmo, entre quatro paredes do casal. Porém, a forma natural, né, do coito, né, por exemplo, uma relação anal, né, sexo anal, isso realmente é citado na Bíblia e Deus condena. Então, se você gosta de colocar aquela camisola vermelha, vai ter a noite da camisola vermelha para o seu marido, né? E você está sentindo satisfeito e ele, né, não há uma condenação disso, nenhum dos dois se escandaliza com isso, sexo oral, etc. Eu já li, inclusive, textos e estudos do pastor John Piper nessa área, onde não há, assim, uma condenação da Bíblia. Isso é um acordo entre o casal. Está respondido? Alguém quiser falar também, por favor. Eu falei que a Regiélida
disse que a pergunta está respondida. Então, vou fazer a segunda perguntinha que tem aqui, tá? A Ana Jaqueline perguntou. Ela tem uma dúvida sobre cabelos coloridos e cortes extravagantes. A gente pode usar? Porque às vezes ela falou que ela fazia mechas rosas, às vezes, quando ela era mais nova. Uhum. Então, tudo que nós vestimos, tudo que nós fazemos, né, com o cabelo também, incluindo isso, nós temos visto que existe hoje em dia uma, vamos dizer assim, uma polarização muito grande, né? Existem pessoas que são, vamos dizer assim, estereótipos, são modelos do pensamento que elas têm na mente delas, das ideologias delas. Então, quando a gente estuda, por exemplo, o feminismo, a gente vê que as feministas, elas querem causar. Elas não estão ali para defender as mulheres em geral. Elas estão defendendo uma política, né, socialista, comunista, a bandeira, né, desses partidos, vamos dizer assim, de esquerda. Então, essas franjas muito curtas que elas têm usado, né, são padrões, por exemplo, das feministas, cabelos coloridos, tingidos de várias cores, né, também tem demonstrado isso. Você vê muito em manifestações de rua que quando elas vão para a rua, né, as feministas, elas tiram a roupa, elas vão com aqueles cabelos horríveis, assim, né, com uns cortes bem estranhos. Agora, se você está elegante, né, mesmo com o cabelo colorido, se você está elegante, não está manifestando aquilo no seu, porque geralmente o que é que acontece? Quando você se veste ou usa uma determinada moda, você vai acabar adquirindo um comportamento também. Então, por mais que eu goste, por exemplo, de cabelo rosa ou de cabelo azul, mas isso está tendo hoje em dia uma conotação para a ideologia de gênero. Cabelo com aquelas franjas muito curtas, né? Cabelos com um corte. Eu acho lindo cabelo cortadinho, Joãozinho, já usei muito. Mas eu não quero ser confundida, mais agora de máscara, eu não quero ser confundida, né, com uma pessoa que não seja eu mesma. Né? Então eu gosto de transparecer na minha intencionalmente, né, a modéstia e o que é ser uma pessoa cristã diferente do mundo. Não sei se consegui me fazer entender, meninas. Teria que entrar muito mais a fundo nessa história do feminismo aí. A Jaque colocou aqui no chat que ela gostou muito da sua resposta. Ai, que bom, amei. Tenho que estudar muito ainda. Tem muita coisa boa para ler. Tem mais pergunta aqui para você. A Oba! Aldeneide perguntou: quando o marido sugere que a esposa se vista sem atentar para essa modéstia bíblica? Conheço vários maridos que gostam que as suas esposas se vistam para matar, até sugerem cirurgia plástica. Então, é isso. Né? Qual que é a intenção dele quando ele te pede isso? O que é que está no coração dele? O que está se passando? Precisa ter uma conversa sobre isso. Né? O casal ele precisa, olha, e você falar, né? Não, olha, não me sinto bem com essas roupas, não me sinto bem vestindo isso aqui. Né? Posso vestir para você aqui dentro de casa, mas eu não consigo sair de casa com uma roupa assim. E qual foi a segunda parte da pergunta? A segunda parte da pergunta, ela fala, né? Conheço maridos que gostam que as suas esposas se vistam para matar e até sugerem cirurgia plástica. Então, olha, a pessoa que faz uma cirurgia plástica, vamos supor, colocou seios de silicone, né? Às vezes coloca o seio de silicone, quer que seja mostrado, quer que seja exibido. E aí é difícil. Eu conheço mulheres, muitas amigas minhas que não são cristãs e que realmente exibem o seu silicone. Falaram para todo mundo na época que iriam colocar, né, não sei quantos mililitros de silicone, etc. Né? Colocaram no bumbum, né, fizeram alguma modificação. Eu acho que isso tem a ver com a situação de também que se expõe.
de querer se exibir. Né? Agora, se for só para o seu marido, ok. Se vocês têm essa concordância entre vocês, a Bíblia também não fala nada sobre isso. Tá? E a gente também não vai condenar. Acho que respondeu. Respondeu, Deneide? Agora eu vou fazer a pergunta. Ué. Estão me ouvindo? Sim. A Gabriela perguntou assim: por que vivermos e vivemos em um mundo tão sexualizado, nós podemos ter dificuldade em realmente avaliar o que vestimos. Acabamos ficando com a consciência cauterizada nessa matéria. De que forma nós podemos avaliar isso de uma forma prática? Como devemos olhar para ver se realmente estamos nos vestindo adequadamente? Sim. Isso é uma coisa difícil realmente, né? De você pegar o seu guarda-roupa e avaliar. Mas é por aquelas colocações práticas que eu coloquei, né? A roupa está transparente, a roupa está curta, a roupa está apertada, está mostrando mais do que deveria mostrar, né? Eu estou tendo que ficar o tempo todo me ajeitando, me puxando, né? Saia subindo, a calça caindo, e etc. A blusa assim e tal. Então, a gente precisa de ter, e assim, olha, isso vem com o tempo, na sua intimidade com Deus. Quantas vezes eu já vesti uma roupa e aí quando eu olhei no espelho acendeu tipo uma luzinha vermelha, assim, olha, isso não tá legal, não é para você. E aí a gente vai, né, mudando, vai desapegando daquilo ali. Então, sua consciência, sua aproximação de Deus e aquelas colocações práticas que a gente fez. Eu acho que isso vai dar um bom norte, uma boa orientação. Pode seguir, Carol. Agora tem duas perguntas que elas estão interligadas, né? A Fabi perguntou: eu gostaria de saber sobre modéstia na praia, na piscina, em acampamentos e em encontros onde cristãos se reúnem e a maioria usa biquínis, sungas. Como proceder? E aí, parecida com essa pergunta, a Vitória pergunta: aproveitando fotos de biquíni nas redes sociais, tudo bem biquíni na praia, mas e mostrar tudo no Instagram? Pois é. Então, assim, olha, a gente se veste para cobrir a nossa nudez, né? As vergonhas, né, como a Bíblia fala, nunca devem ser expostas para ninguém, a não ser para o seu cônjuge. Então, tem biquínis, gente, que, por exemplo, a calcinha, o local da calcinha está tampando as costas, né? O bumbum está todo de fora. Se você veste um biquíni, mas ele é como se fosse uma calcinha normal, né? Você vai sentir isso, né? Eu já cheguei à conclusão de que esse relacionamento com Deus é que vai dar o norte. Você pode ser linda usando um maiô, né? Um maiô de nadador, né? Desses de competição. Você pode ficar linda, né? Apesar de que hoje em dia os maiôs de natação também eles estão bem cavadinhos. Mas a gente tem que pensar se a gente não vai estar provocando, quem que vai estar ali na praia com você? Você vai estar sentada com quem? Na piscina, no clube, no acampamento de carnaval? Quem que vai estar olhando você? Quem que vai estar... E que conclusões? É claro que ninguém pode julgar ninguém pela vestimenta, mas a pessoa pode pensar errado de você. Ela pode achar que você está oferecida, que você está mostrando mais do que deve, né? Então, a gente tem que ter um bom senso na hora de a gente escolher essas coisas, né? E sempre estar buscando de Deus a melhor forma para a gente se apresentar. Eu aprendi quando eu era pequena, ontem eu estava conversando com a Loide, que quando eu era recém-convertida, eu demorei para mudar meu guarda-roupa, até pouco tempo, eu demorei, tinha coisas que usava e que hoje eu não uso mais. Eu acho que foi uma das últimas partes que se converteu a Cristo, foi meu guarda-roupa.
Eu tinha muita dificuldade, eu achava que qualquer moda eu poderia usar, qualquer roupa eu poderia estar vestindo. Claro que eu tinha também guarda-roupa para usar, para ir para a igreja, e guarda-roupa para ir para outros lugares. Então, a partir do momento que a gente vai estudando a palavra de Deus e Deus vai abrindo esse caminho no nosso coração, você vai se colocando submissa a Cristo, né, e se comportando para agradar o Senhor, para servir a Deus, agradar o Senhor com todo o seu ser. Então, não só com a sua profissão, não só com o servir na igreja, mas em todas as áreas. As pessoas vão ver que você é uma pessoa crente, é uma serva do Senhor. Simone, muito obrigada por dispor o seu tempo, para fazer essa palestra para nós, foi muito edificante, nós somos muito abençoadas com essa palestra. Daria uma semana de palestra só sobre esse tema, para a gente ficar conversando, desenvolvendo, né? A Valcene fez um comentário aqui, eu vou responder. Valcene, os homens precisam ter essa visão também? Precisam. E nós precisamos orar para que o Senhor levante uma geração de homens fortes também, que queiram estudar a palavra, que queiram ter mais fome e sede do Senhor, porque Deus tem levantado as mulheres e nós precisamos nos ajoelhar e pedir para que o Senhor faça isso por eles também. Né? Para pedir para os pastores ganharem visão, para as igrejas ganharem visão, para que os ministérios femininos não sejam super fortes e os ministérios dos homens ali murchinhos, então para o Senhor atuar nas duas frentes. Então eu queria agradecer, Simone, pelo seu tempo, vocês meninas que dispuseram do tempo de vocês para estar aqui conosco, é uma bênção, né, ter vocês com a gente, obrigado, Si. E agora eu vou pedir para a Lu encerrar com uma oração. Amém, vamos orar? Vou pedir para que as meninas não saiam da sala, que no final eu tenho uns avisos para dar, tá bom? Vamos orar então. Senhor Jesus, ó Deus soberano, obrigada, Senhor Deus, por esses momentos tão preciosos, ó Pai querido, que o Senhor nos ensinou, Pai. Sermos mulheres que buscam, Senhor Deus, a modéstia cristã, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, glorificar o Senhor, Pai querido, em tudo nas nossas vidas, Pai. Nosso modo de vestir, nosso modo de falar, até mesmo, Senhor Deus, em silêncio, Pai querido. Ó Deus, nos dá mais intimidade, Senhor Deus, contigo, para que nós venhamos fazer essa autoanálise, Pai querido, se estamos adequada ou não, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, a vida da Simone e nos deu, Senhor Deus, palavras que muitas de nós queria há muito tempo ouvir, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua serva, obrigada por todas as mulheres que aqui estão, obrigada por suas famílias representadas por elas, e também nós pedimos, Senhor Deus, como a Carol falou, que o Senhor venha levantar homens, Senhor Deus, fortes, homens tementes ao Senhor, Pai querido, e também, Senhor Deus, peçam pelas mesmas causas, ó Pai. Obrigada pelo dia de hoje. Esteja conosco, Pai querido. É no nome de Jesus que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém.